quero levá-los a refletir sobre um exercício espiritual que, nesses dias de quarentena, tem sido bem aproveitado por aqueles que já o praticam, deve ser desenvolvido por aqueles que até gostam, mas acabam o trocando por outros atrativos em outras circunstâncias, e deve ser aprendido por aqueles que não têm esse hábito tão saudável. E como pretendo lhe mostrar, ele é não apenas saudável, mas ele é espiritual. Paulo, quando escreve a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, verso 13, ele vai dizer a Timóteo o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo diz que ele tinha uns poucos livros que tinham ficado para trás, talvez ali envolvidos, guardados na capa a que ele se refere. E ele orienta Timóteo que quando fosse o encontrar, ele levasse aqueles livros. Esse verso nos lembra, ou ele nos mostra, que mesmo um apóstolo precisava ler. Algumas pessoas, alguns pastores e líderes acreditam que o pregador que estuda não é muito bom. Para essas pessoas, o bom pregador é aquele que sobe ao púlpito, abre o texto e na hora, e naquele momento, segundo eles, o Espírito Santo lhes entrega a mensagem. A postura de tais pessoas é amplamente censurada pelo apóstolo Paulo. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo e, no entanto, desejava os seus livros. Paulo esteve pregando por mais de 30 anos e, no entanto, desejava ler os seus livros. Paulo tinha visto o Senhor e, no entanto, desejava ler os seus livros. Paulo tinha uma experiência mais ampla do que a maioria dos homens e, no entanto, desejava ler os seus livros. Paulo tinha sido levado ao terceiro céu e, no entanto, desejava ler os seus livros. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e, no entanto, desejava ler os seus livros. Em meio a tantos conselhos, Paulo diz a Timóteo: aplica-te à leitura. No meio de tantas orientações e admoestações, lá na primeira carta, Paulo vai dizer àquele jovem pastor: aplica-te à leitura. Paulo preocupa-se em despertar no seu discípulo, naquele jovem, o hábito da leitura. Paulo sabia muito bem que quem deseja crescer espiritualmente, desenvolver em santidade, precisa ler. John Piper vai dizer o seguinte: meu principal sustento espiritual vem do Espírito Santo por meio da leitura. Por conseguinte, ler é mais importante para mim do que comer. Se eu ficasse cego, pagaria alguém a fim de que lesse para mim. Tentaria aprender braille, compraria livros gravados em fitas cassetes. Preferiria viver sem comida a viver sem livros. Por isso, escrever parece algo que me dá vida, visto que alimento a minha vida com muito daquilo que leio. Um outro texto bíblico que mostra a importância da leitura é Efésios 3. Paulo vai dizer: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ou seja, a igreja primitiva foi estabelecida pela pregação dos apóstolos, mas também pelo escrito desses homens. Deus enviou a sua palavra viva ao mundo por 30 anos e a sua palavra escrita por 2000 anos.
Pense sobre essa intenção que estava por trás dessa resolução divina. As pessoas em cada geração seriam dependentes daqueles que leem. Algumas pessoas, se não todas, teriam de aprender a ler para serem fiéis a Deus. Assim tem sido por milhares de anos. É interessante perceber que o próprio Jesus, muitas vezes, ele esclarece grandes assuntos espirituais com uma referência à leitura. Por exemplo, quanto ao sábado, ele vai dizer: não lestes o que fez Davi? Quanto ao divórcio e ao casamento, ele vai dizer: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Sobre a verdadeira adoração e o louvor, Jesus disse: nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças tiraste o perfeito louvor? Aquele intérprete da lei que provou a Jesus ali, perguntando e inquirindo sobre a vida eterna, Jesus disse: o que está escrito na lei? Como interpretas? Quando foi tratar da questão da ressurreição, Jesus disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Quando escreve aos crentes de Corinto, o apóstolo Paulo diz: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de todo. Escrevendo à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo vai dizer: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Escrevendo aos crentes de Colossos, Paulo vai dizer: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja aos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Ler as cartas do apóstolo Paulo era tão importante que ele ordena isso com imprecação. Quando ele escreve em 1 Tessalonicenses 5, ele disse: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Um dos maiores legados da reforma protestante foi a compreensão das pessoas da importância da palavra impressa. Por que a reforma não deu certo com Wycliffe, com Hus? Certamente que um dos motivos foi que tudo o que eles possuíam eram livros manuscritos, reproduzidos à mão com muito trabalho. Já na época de Lutero, Gutenberg inventou ali a prensa móvel. E este alemão inventou um processo de produção em massa, com utilização à base ali de óleo, de tinta óleo. E essa prensa e o linotipo permitiram que o texto fosse reproduzido em grandes proporções, em larga escala. Lutero foi o primeiro reformador a fazer uso desse material, de forma que a palavra impressa ela foi de grande importância para a reforma. Muitos historiadores concordam que os resultados da reforma não seriam os mesmos se não houvesse a imprensa, os livros e os textos publicados em grande circulação. O reformado é aquele que lê, e lê muito. Todo reformado que se preza possui uma biblioteca em sua casa. A fé reformada ela tem investido e produzido em grandes editoras no Brasil e no mundo. Isso acontece porque o reformado ele crê no valor do livro, na importância da palavra impressa. Portanto, aprenda esse hábito, desenvolva esse hábito de ler. Nesses dias nos quais nós temos vivido, isso é fundamental, mais do que nunca. Lutero dizia que o diabo ele odeia penas de ganso. O destino de muitos homens dependeu de ter havido ou não uma biblioteca em sua casa paterna. Colecione bons livros, leia bons livros. Os livros eles nos dão conselhos que os nossos melhores amigos não se atreveriam a nos dar.
Nos livros, nós aprendemos a fugir do mal sem experimentar o mal. Livros podem ser a pedra na funda de Davi. Nas mãos de Cristo, eles podem derrubar grandes gigantes que atrapalham a sua vida. Portanto, não despreze o conselho de Paulo a Timóteo. Persiste em ler. Tome essa orientação para a sua vida. Encare a leitura como um exercício espiritual. Pois, como disse John Piper, o meu principal sustento espiritual vem do Espírito Santo por meio da leitura. Que Deus o convença e que o Espírito de Deus o leve a perceber que este é um hábito espiritual e que pode mudar a sua vida. Deus o abençoe.